volta e tem contrato até o final de 2022. Não deve ser aproveitado por Abel Ferreira. Já o atacante Luiz Adriano também encerrou sua história no Alviverde. Pensando na temporada 2022, o Palmeiras volta amanhã aos treinos, sem Lucas Lima e Luiz Adriano. Em Minas, o Cruzeiro saiu na frente do Atlético e anunciou o técnico uruguaio Paulo Pessolano. No Rio, os bastidores do Flamengo esquentaram com a possível transferência de Gabigol para o futebol inglês. Por falar na terra da rainha, o Wolverhampton encerrou um jejum de mais de 40 anos ao derrotar o Manchester United no Old Trafford. Manchester United tropeça em casa com Cavani escalado como titular, em mais um sinal de que ele deve continuar na Inglaterra. Por aqui, a garotada do Timão estreia na Copinha contra o Resende. Já os meninos da Vila começaram bem ao vencer o Operário por 2-1. Ainda na Baixada, Ricardo Goulart pode fazer dupla com o Marinho nesta temporada. E no São Paulo, Patrick está perto de ser o quarto reforço do tricolor. São Paulo se aproxima da contratação de Patrick, do Internacional. Meia deve ser confirmado como quarto reforço dessa temporada tricolor. Olá, Nação Azul. Estou absolutamente empolgado de participar neste projeto do Cruzeiro. Vamos necessitar muito de vocês para conseguir objetivos. Eu sei que vocês são uma torcida muito forte nos estádios e agora, mais que nunca, temos que estar juntos e ir por objetivos. Sob o comando de Alex, São Paulo se prepara para buscar o quinto título da Copinha da história do clube. Mas quando você começa a lembrar das conquistas do São Paulo, você lembra de equipes ofensivas. Com 2 jovens talentos de apenas 15 anos e o elenco mais forte de sua história, Palmeiras tenta vencer a Copa São Paulo de Futebol Júnior pela primeira vez. E o favoritismo ele vem em consequência de todas essas variáveis que a gente trabalha no dia a dia. E o Palmeiras entra em todas as competições sempre para buscar o melhor, para buscar o nosso objetivo, que é sim sempre buscar títulos, buscar ser campeão, buscar colocar o Palmeiras no mais alto patamar possível. De olho na pré-Libertadores, Fluminense movimenta o mercado da bola e confia em velho conhecido para voltar a conquistar títulos. Eu vou dar coisa para eles de novo, você pode ter certeza disso. Pelo menos o orgulho de poder dizer, eu sou tricolor. Isso eu garanto. Gabigol desperta interesse de clubes do futebol inglês e preocupa flamenguistas. Olha só, vai se conectando no YouTube também, no canal oficial do Jogo Aberto. Deixa o seu like, comentário e acompanhe na sequência uma retrospectiva do ano de 2021. Um ano mágico para o Atlético Mineiro, campeão estadual, campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão. Vai começar a Copa Africana de Nações. Camarões quer estrear com o pé direito dentro de casa. E enfrenta Burkina Faso. Exclusividade total, só na Band. Se terminou com festa, o início foi um tanto quanto conturbado. Em fevereiro, Jorge Sampaoli deixou o Galo na mão, rumo ao Olympique de Marselha. Filme repetido, né? Mas a gente fala disso daqui a pouco. Sem tempo para pré-temporada e com o elenco escolhido a dedo pelo argentino, a torcida ficou apreensiva com o futuro do time em 2021. A diretoria se dividiu em 2 nomes, Renato Gaúcho e Cuca. Os atleticanos fizeram campanha a favor do ídolo do Grêmio e contra a vinda de Alex Stival. Mas o passado recente pesou e mesmo sem o apoio dos torcedores, Cuca foi apresentado. No Campeonato Mineiro, o time não engrenou e a chegada de Hulk e Nátio Fernandes não surtiu efeito. Mais pressão para Cuca. O Galo chegou a ser derrotado pelo arquirrival Cruzeiro.
Hulk foi expulso por uma briga com William Potker. O atacante era pouco escalado e chegou a reclamar publicamente. O clima esquentou entre o comandante e o jogador. Mesmo com pouco tempo de trabalho, Cuca já estava sendo pressionado e pediu um tempo para o trabalho vingar. Me cobre. Daqui 9 dias pode me cobrar. Se o Atlético não vai estar pronto. Pode me cobrar daqui 10 dias. E não é que deu certo. O alvinegro começou a engrenar. Chegou à final do Campeonato Mineiro e contra o América foi campeão. Na Libertadores, fase de grupos em primeiro. A melhor pontuação da etapa de classificação. No mata-mata, só pedreira. Primeiro contra o Boca. Passou nos pênaltis. Nas quartas, River Plate. Vitória no Monumental de Núñez e passeio no Mineirão. 3-0. A semifinal foi contra o Palmeiras. Muita pressão no primeiro jogo e uma bola na trave que até hoje é lembrada pelos atleticanos. Em casa, o Galo abriu o placar com Vargas. O chileno teve a chance de ampliar e mandou para fora. A falha de Nathan Silva decretou a eliminação atleticana. O Galo caiu invicto na Libertadores. O Brasileirão era a obsessão. Meio século de jejum. O início com o pé esquerdo. Derrota para o Fortaleza no Mineirão. Mas foi só essa também. O Galo não perdeu mais em casa. Campanha implacável. 26 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. 84 pontos. 13 a mais que o segundo colocado Flamengo. O jogo do título foi com muita emoção. Na Fonte Nova, o Galo precisava apenas da sua vitória. E não foi que o Bahia abriu 2-0. Mas o tricolor não foi páreo para o Super Galo. Em 5 minutos, 3-2 Atlético e festa em Belo Horizonte. Na Copa do Brasil, uma trajetória sem muito susto. Teve até goleada na semifinal contra o Fortaleza e na final contra o Atlético Paranaense. Mais um bicampeonato para o Atlético. Foi assim, com uma tríplice coroa, ou melhor, um triplete, que o ano do Galo terminou. Nada mal, hein? Mas aos 45 do segundo tempo, o ano do Galo teve mais um grande acontecimento. Cuca pediu para sair e o novo comandante ainda está indefinido. Bramosidade. A cremosidade que é Olha, tá muito nacional o nosso Jogo Aberto. Já já, novidades a gente vai contar no
Mercadão da Bola. O Galo ainda não definiu o seu treinador, mas tem alguns candidatos na parada. O futebol inglês está de olho no Gabigol. Patrick pode chegar no São Paulo. O Palmeiras está promovendo dispensas de jogadores badalados. Tem notícias do Cruzeiro e muito mais. Olha só, gente, pontapé inicial aqui no Jogo Aberto é com bola na rede pela Europa. Vice-líder do campeonato espanhol, o Sevilha venceu mais uma e segue ali na caça do Real Madrid. Já na Copa da França, mesmo desfalcado, o PSG avançou graças a uma atuação espetacular dele, gente, Mbappé. Mesmo sem vários jogadores, entre eles Messi e Neymar, o PSG se classificou com tranquilidade para as oitavas de final da Copa da França. O zagueiro Kimpembe abriu a conta diante do Vannes da segunda divisão. No segundo tempo, o show particular de Mbappé que balançou a rede. Três vezes. O atacante recebeu em velocidade e bateu na saída do goleiro, 2-0. Depois ele bateu de primeira, de fora da área e fez um golaço, 3-0. E para fechar, olha o Mbappé aí de novo, desta vez com facilidade, completando o passe açucarado do jovem Ebimbe. Assim, com apenas 23 anos, o craque francês ultrapassou a marca de 200 gols na carreira. 4-0 PSG, fora o baile. O triunfo deixa o Sevilha na vice-liderança da competição, 5 pontos atrás. Olha só, gente, hora de falar da molecada que tá bombando na Copinha. Alguns jogos já aconteceram e a gente mostra os gols. Inclusive, o Santos fez a sua estreia na competição com vitória. O Santos venceu o Operário, mas levou um susto primeiro. Andrezinho recebeu o presente e caprichou no chute de fora da área. Que golaço! Ainda no primeiro tempo, o Peixe diminuiu com Lucas Barbosa.
com Juan Seco da entrada da área. A molecada tá com o pé calibrado. 2-1 Santos, placar final. O Grêmio enfrentou o misto do Mato Grosso. Cauã Kelvin usou a cabeça e fez o primeiro do tricolor. Zinho se livrou da marcação e fechou a conta aos 50 do segundo tempo. 2-0 Grêmio. O Botafogo passou fácil pelo Aparecidense. Muito graças ao Tigrão. Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar. Gente, a trilha é inevitável. O Tigrão vai te ensinar. Bom, primeiro ele ficou com a sobra no escanteio e abriu o placar. Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar. Mais uma sobra na área. E você acha mesmo que o Tigrão ia deixar pra lá? Ele furou até a rede, meu amigo. Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar. Depois, na cobrança de falta, Reidson passou a régua. 3-0 Botafogo. Levante a mãozinha na palma da mão. É o bonde do Tigrão. O América Mineiro ficou no empate com o Falcão do Sergipe e saiu atrás. Pedro fez de cabeça após a cobrança de escanteio. Matheus Pan deixou tudo igual. O Chapadinha, a equipe do Maranhão, surpreendeu e venceu Criciúma por 1-0. Gol de Richardson de pênalti. Olha só, agora a gente aproveita para dar aquele giro pelo mundo. Tem Robert Lewandowski, eleito o melhor do planeta por uma revista alemã, e também a rodada da NBA para você. Na NBA, Stephen Curry não estava num dos seus melhores dias, mas contou com o colega Paul para garantir a vitória do Golden State Warriors sobre o Miami Heat, 115-108. O Warriors é o líder da Conferência Oeste. Já o líder da Conferência Leste, o Chicago Bulls, venceu a 8ª seguida e contou com o show de DeMar DeRozan para bater o Orlando Magic por 102-98. Quem também brilhou na noite de ontem foi Ja Morant. Com 36 pontos, o astro liderou o triunfo do Memphis Grizzlies sobre o Brooklyn Nets, 118-104. Liberado. Em seu perfil na rede social, o tenista Novak Djokovic diz que recebeu autorização para competir no Australian Open sem vacina. O sérvio, número 1 do mundo, postou uma foto com as malas prontas no aeroporto e disse que conseguiu uma exceção médica. De acordo com a organização, todos os participantes do Grand Slam precisam estar vacinados contra a Covid-19 para receberem o visto. E tem um apartamento na capital do país de tirar o fôlego. Além da vista da Torre de Varsóvia, ele conta com uma piscina aquecida e até um simulador de campo de golfe. O AP de 52 milhões de reais foi assunto na revista Luxury Magazine. Em entrevista, o jogador disse que é fundamental para um atleta ter as melhores instalações disponíveis. Eita nós, hein? Que glamour, hein, Lewandowski? Mas é merecido, o cara joga muita bola, ganha dinheiro e faz o trabalho que se espera, com gols, não é mesmo? Se liga na sequência, a gente vai pro YouTube para mostrar mais conteúdo para você. Inclusive, o assunto é o Botafogo, campeão da Série B, que retorna à elite do nosso futebol. Fique de olho. Mais uma vez a história na tela da Band.
ano de 2021 foi uma verdadeira montanha-russa para o alvinegro carioca. A começar pela terceira queda do clube para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, sendo o último colocado com uma campanha desastrosa na temporada anterior. No Carioca, mais uma frustração. A equipe sequer chegou nas semifinais da competição e na Taça Rio viu o prêmio de consolação ficar com o Vasco em São Januário. Já na Copa do Brasil, o destino não foi muito diferente. Eliminação na segunda fase para o ABC de Natal. Marcelo Chamusca, técnico contratado para tentar o acesso com o Glorioso, começava a balançar no cargo. Depois de 10 rodadas e a 14ª colocação na Série B, o treinador não resistiu e foi demitido. Foi nesse momento que aconteceu o ponto de virada do Botafogo. Após levar um não de Lisca, que preferiu aceitar o convite para trabalhar no rival Vasco, a diretoria anunciou a chegada de Anderson Moreira, que apesar de não ter sido a primeira opção, foi a escolha perfeita. Sei muito bem assim do tamanho do desafio que eu tenho pela frente. É uma competição muito difícil, já se passaram algumas rodadas, quase um terço da competição, mas eu venho para cá com muita confiança, venho para cá com muita expectativa de que eu possa contribuir com esse clube, com os atletas, que a gente possa fazer com que o final dessa missão, desse campeonato, possa ser bem diferente do início. Eu costumo falar muito para o atleta que não importa muito como começa, importa como termina. Em pouco tempo, Anderson afastou a desconfiança do torcedor com resultados. Nos 12 primeiros jogos, foram 10 vitórias, saltando da zona da confusão para o G4. É claro que a gente está num processo que a gente tem que crescer muito ainda. A gente não é porque a gente vem de bons resultados que a gente está achando que está tudo certo, porque não está. Tem muita coisa ainda para poder evoluir. Muito importante para a gente, para que a gente possa, principalmente, encostar ali na zona de classificação, nesse G4. Mesmo com os resultados, a cobrança não parou. Na derrota contra o Avaí, no estádio Newton Santos, o técnico bateu boca com a torcida e pediu mais apoio ao time. Mas o principal objetivo foi questão de tempo. O momento mais marcante foi a vitória contra o Vasco na casa do rival, por 4-0. Resultado que praticamente selou a permanência do Cruz Maltino na segunda divisão. O retorno à elite foi confirmado no jogo contra o Operário, por 2-1. Mais de 30 mil torcedores fizeram a festa nas arquibancadas. Com acesso garantido, os alvinegros foram em busca do título, conquistado na penúltima rodada da Série B contra o Brasil de Pelotas, no Rio Grande do Sul, deixando a principal comemoração para acontecer no final de semana seguinte. A vitória contra o Guarani não veio, mas a taça foi erguida e com direito à volta olímpica. Em 2022, o Botafogo estará de volta à primeira divisão do futebol brasileiro. Ai, a gente tá precisando adoçar a vida. Bom dia, Chico Garcia. Bom dia, você é do meu tempo, hein? Beto Barbosa, anos 90, lambada, aquela coisa toda. Vai ter muita gente que vai lembrar, nossa, o que eu fazia com essas músicas, não é? Isso era trilha sonora de muita coisa. Muitos carnavais, muitas baladas,
férias, não é? Bons Ô tempos. Brasil, acorda, férias, mas tem muita informação, tem muita notícia, tem especulação que não para mais também. Mercadão da bola daquele jeito, todo mundo querendo contratações pro seu time, novidades. Chico, antes de mais nada, a gente vai falar do Palmeiras, que amanhã se reapresenta, já de olho no Mundial de Clubes. Mostramos ontem que os jogadores estão treinando, cada um do seu jeito, no lugar de férias, não é? Já realmente focado no principal objetivo do começo de temporada. E também vamos mostrar outras informações sobre os jogadores. Mas agora eu quero mostrar a pesquisa. Pesquisa de hoje, nem eu imaginei que seria essa, não é? Mas a gente vai falar sobre o Atlético Mineiro e o treinador que ainda não foi anunciado. E a pergunta é essa: Renato Gaúcho é o nome ideal para comandar o Galo? Por enquanto, o sim tá ganhando, quem diria, 55,17%. Eita mesmo! Chico, você que tem uma ampla experiência sobre o trabalho profissional do Renato, qual é a sua opinião? Uma nave, uma máquina que estava nas mãos do Cuca, que deu muito certo, praticamente pronta, pode perder zagueiros, esse é um problema, mas de resto tá tudo ótimo pro Atlético. Olha, Renato, eu vou dizer o seguinte, se o Galo fosse buscar um técnico brasileiro, e não me parece que seja o caso, me parece que os principais clubes hoje brasileiros estejam em busca de técnicos estrangeiros, porque realmente eles estão dominando o mercado, eles têm feito bons trabalhos, então os dirigentes estão olhando um pouco para fora do país. Se a gente for olhar para o mercado interno, eu não vejo nome melhor. Eu vou explicar por quê. Pois é, Renato. Eu acho que me incomoda um pouco. O Renato teve uma temporada ruim. 2021 foi muito ruim. Tanto começando no Grêmio, sendo eliminado da pré-Libertadores lá, e aí acabou saindo do clube onde ele estava há 5 anos, e ele já não vinha bem nas 2 últimas temporadas. Depois ele não consegue ter sucesso no Flamengo por uma série de circunstâncias. Ele não teve uma temporada boa. Só me incomoda o Renato de, cogitado a sucessor do Tite, ser, na sequência, o pior técnico da história do Brasil, para muitos. Eu acho que essa oscilação ela não cabe. O Renato ainda é um bom técnico e precisa recuperar o seu status. Ele quer a seleção brasileira, ele teve uma temporada que ficou um pouco manchada e ele precisa retomar isso. Ele teria uma oportunidade imensa nas mãos, com um time que vai disputar títulos, com ótimos jogadores e que ele teria condição, no meu ver, de fazer um bom trabalho. Agora, o Cuca é um motivador, ele usa a fé, algo que ele pratica o tempo inteiro. E é um técnico que, se a gente observar os últimos anos, ele teve muito sucesso em condições diferentes. Quem é que, por exemplo, colocaria o Santos numa final de Libertadores contra o Palmeiras, um time que foi crescendo nas mãos dele com poucos recursos? No Palmeiras, ele teve o seu momento como campeão brasileiro, fez essa trajetória maravilhosa no Atlético. É um cara que ele troca de clubes rapidamente, mas o Cuca, nos últimos anos, foi um sucesso. O Renato também. Só que, na minha opinião, ele só vacilou no final, no Flamengo, na questão das atitudes, de deixar dúvidas. Porque ninguém pode dizer que o Renato fez isso ou fez aquilo, mas ele deixou dúvidas, ele abriu uma porta para a gente duvidar de algumas atitudes dele no Flamengo. Tanto que a torcida que amava o Renato, queria o Renato no lugar do Rogério Ceni, acabou também virando as costas para ele, pedindo a saída, não porque perdeu a Libertadores para o Palmeiras, mas porque talvez não tenha levado as coisas com a seriedade que é necessária. Ninguém sabe se isso aconteceu ou não, mas ele deixou essa dúvida. Então agora ele não está em alta, mas seria uma chance de ouro se ele fosse contratado pelo Atlético para poder comandar uma equipe